connosco mais um momento que se impõe de reflexão. Desta vez é uma abordagem temática. Vamos olhar precisamente para o impacto da ação humana ao meio ambiente. Nós vamos a conversa com o engenheiro hidrossanitário, aqui Francisco Lopes dos Santos, a quem começamos mesmo já a saudar. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, agradecemos pelo convite formulado à Palanca TV. Bom dia, caros telespectadores. Pois bem, hoje estamos num momento em que a chuva ainda continua a ser o maior fiscal. Como é que podemos tirar a fotografia real de Angola quando chegamos neste período? Bom, realmente quando chegamos a esse período vivemos um momento difícil. Isto também é previsível, porque a nossa cidade está a crescer, tanto na vertical como na horizontal, mas infelizmente as infraestruturas hidrotécnicas não acompanham este crescimento chamado urbano, que praticamente nem sequer podíamos chamar de urbano, porque o urbanismo significa dizer harmonia, e quando faltam determinados elementos para constituir essa harmonia, chamar zona urbana é assim meio complicado. Mas, de todas as formas, nós vivemos esse caos por causa mesmo desta deficiência do crescimento de determinadas peças que fazem parte desta constituição urbana. Nós estamos a falar do sistema hidrossanitário. Portanto, provavelmente o problema consiste na interpretação do que é saneamento básico. Nós temos uma interpretação muito deficitária do que é saneamento básico, os elementos do saneamento básico, e então também temos dificuldades em buscar instituições para gerir as ações do saneamento básico. Portanto, nunca é demais dizer que o saneamento básico é constituído por 5 elementos fundamentais, que é o abastecimento de água, é o primeiro elemento, depois a recolha da água abastecida, nesse caso os esgotos, depois vem a limpeza pública e a gestão dos resíduos sólidos, a drenagem, e depois vem então a eliminação de vírus, bactérias que, em função da ação do homem, podem impactar na qualidade de vida das pessoas. Portanto, são esses 5 elementos. E nós vivemos o momento que vivemos porque estes 5 elementos são geridos por instituições diferentes. E cada uma, tem alguma deficiência na sua própria gestão, e depois não há responsabilização quando alguma não funciona. Portanto, é esta a razão que faz com que a gente viva o momento que vivemos. Bem, Sr. Engenheiro, sabemos que a nossa capital, em geral o país, é tida como o país das obras, o país em construção. Será que deve-se viver todos os anos em reabilitar, assim, olhar para alguns elementos que concluem uma determinada obra? Olha, imaginemos, está-se a reabilitar uma via, mas esquecemos de passar ali algum tubo para facilitar o escoamento da água. Como é que se pode olhar para isto? Olha, isto precisamente por aquilo que dissemos anteriormente. Portanto, às vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que é visível. Vamos construir edificações, mas existem os trabalhos invisíveis, aqueles que são feitos, portanto, no subterrâneo, no mundo subterrâneo. Estes trabalhos são feitos no mundo subterrâneo que dão qualidade do que é visível. Quando não estamos muito preocupados na construção do invisível, depois tudo vem à superfície. E é lógico, hoje, Luanda, temos edifícios de primeira categoria, temos estradas, pronto, não de primeira categoria, mas pronto, com alguma qualidade. Mas depois tudo volta a estaca zero.
As estradas não funcionam, ficam esburacadas, porque não foi feito o invisível. O que é o invisível? O sistema de saneamento básico. Portanto, nós temos problemas de abastecimento de água nos edifícios. A nossa cidade não era muito alta, né? Era mais constituída por edifícios de poucos andares, né? E edifícios de um piso. Hoje em dia, os edifícios de um piso, nos mesmos lugares, estão a se transformar em edifícios altos. Isto cria deficiência no abastecimento de água. Com essa expansão urbana, ocupação dos solos, nós estamos a fechar linhas de água. Nós estamos a impermeabilizar solos. Nós estamos a concentrar as águas das chuvas que antes infiltravam-se no solo. Não havendo, portanto, um projeto ou uma instituição que se responsabilize, portanto, na execução dos sistemas macros, é evidente que nos criam problemas a posterior. Nós ainda temos inúmeros problemas de macrodrenagem. Temos problemas. Nós não temos macrodrenagem. Nós não temos macrodrenagem. Portanto, o sistema de drenagem é constituído pela macrodrenagem e a microdrenagem. Portanto, o que é macrodrenagem? A macrodrenagem são os grandes receptores de água. Os grandes receptores dos volumes de água que caem num determinado território. O que é a microdrenagem? A microdrenagem são os captadores, portanto, lá nos lugares onde eles são produzidos. Onde é que é produzida a água? Nos nossos quarteirões, a partir das nossas casas. Portanto, é ali onde se produz a água da chuva, vamos dizer assim. Então, esta água que cai no nosso quintal, na nossa casa, deve ser transportada para a ruela mais próxima. E a partir da declividade do próprio terreno, esta água é encaminhada para a rua mais próxima. É nesta rua mais próxima, depois da ruela, que começa a macrodrenagem. Daí também a importância de garantir a melhoria da urbanização. Lógico, sem uma ocupação ordenada do território, é difícil fazer essa micro e macrodrenagem. Porque o que é que no nosso meio, o que é que acontece? Constrói-se uma estrada, não é? No caso, ignora-se a circulação, a hidrologia do espaço, quer dizer, a circulação, o movimento das águas, ignora-se, e vamos construir uma estrada com uma cota elevada em relação às casas. Então, a água do território não sai. No máximo que acontece é que ela vem e encosta-se precisamente na estrada. Ao encostar na estrada, ela vai procurar um caminho, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Neste caminho que ela encontrar, começa a ravina. Outra coisa é que determinados volumes tentam passar por debaixo da estrada. E então vamos ver que a estrada depois fica oca, não é? Os terrenos abaixo começam a desaparecer e então vamos encontrar um buraco e essa estrada vai ficar rompida. A presença d'água nos lados da estrada vai umedecer o terreno. Com as cargas físicas pelo asfalto, o asfalto vai ceder. Mas nós sabemos que quando o governo ou quem de direito toma a autonomia de construir uma estrada, chamam os engenheiros. Estas obras são feitas por engenheiros. Por que estas falhas? Bom, pode ser que eu esteja errado, mas a maior parte dos projetos de estrada das estradas que são executadas no nosso território são geralmente projetos importados. Bom, portanto, o construtor, o projetista, pode não possuir portanto, toda a informação geográfica do espaço. Depois, não há integridade entre o que já existe e o novo projeto.
O projetista vai levar em conta as informações que lhe são transmitidas e ele vai criar um mecanismo de proteção do seu projeto. É por essa razão que as novas estradas das novas urbanizações, das novas requalificações, trazem a sua própria cota, ignorando a cota do terreno. Quando se constrói uma estrada, o máximo que se deve fazer é, portanto, repor a informação geográfica existente. Quer dizer que deve-se baixar os níveis e, ao construir a estrada, voltar nos níveis do relevo existente. Isto para não se fechar as linhas de água. Porque o que é uma estrada, no fundo? Uma estrada é uma bacia drenante. É o ponto de conversão das águas provenientes do território. Porque é na estrada onde se constroem os sistemas da micro ou macro drenagem. É precisamente na estrada. Quando a gente altera os dados geográficos da estrada, estamos a fazer com que o território se convirtam em bacias. E a água do interior não se movimenta. Isto começa então daí o perigo das nossas zonas residenciais. E quando um dia tivermos que, portanto, repor a legalidade, vai ver que nós vamos ter que destruir tudo quanto já foi feito. Pois bem, e nós vamos agora aqui a repor o nosso painel, habitualmente temático de reflexão. Junta-se para esta abordagem Sebastião Teixeira, que é engenheiro ambiental, a quem começamos a saudar. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, meu senhor, e bom dia, telespectador. Sou Sebastião Teixeira, formado em Ambiente e Gestão do Território. Pois bem, nós estamos aqui a olhar para a questão do impacto da ação humana ao meio ambiente e sabemos que estamos num período de chuva. É neste período em que, na maior parte das vezes, temos tido a chuva como o maior fiscal da maior parte das ações do homem. Assim, já a seguirmos o nosso ritmo de abordagem, que comentário é que se pode fazer? É dizer que aqui o senhor acaba de dizer, e muito bem, é que o ambiente ou a terra, ele carece de vários fatores. O saneamento básico, porque o saneamento básico é caracterizado por toda a atividade humana, todos os fatores da atividade humana. Então, para essa época de chuva, as estradas têm que ter uma cota mesmo baixa, ou no mesmo nível em que existia o terreno original. Porque as estradas praticamente são rios, são vias de comunicações. É uma das principais vias aqui nos centros urbanos da bacia hidrográfica, porque ele é que escoa a maior parte. Mas isso esses impactos podem ser mitigados ou reduzidos de uma forma que haja passeios espaçosos, onde tenha que haver plantações de árvores com um espaço físico ou espaço vital de árvore com um diâmetro adequado, para que os serviços, assim logo que as precipitações começam, há mais facilidade de escoar os líquidos, as águas, por filtrações na terra, não por via de pavimentado, que é a estrada. A estrada, logo que recebe essas águas, encaminham diretamente para os corpos receptores, que são os rios, os mares, de uma forma rápida. Mas se ela passar pela terra, as plantas vão absorver aquilo para fazer a sua reserva na época seca. Aquela filtração é rápida, pode demorar alguns segundos, mas a infiltração é rápida. Já tanto nos caminhos, estrada, tudo, na zona onde há aquelas interferências com estrada com cotas altas, não sei o que, então há mesmo esse impedimento com que essas águas não conseguem sair e prejudica muito as zonas urbanas. Aqui o engenheiro Pedro fez menção que
na maior parte das vezes, os projetos existentes, há toda a autonomia de ter algumas informações. Os projetistas, eles não fazem uma pesquisa antes de começarem as suas atividades? Olha, eu diria, nós dizemos assim, a engenharia hídrica sanitária é uma parte da engenharia que se desenvolveu a partir do século XIX, século XX. Antes, portanto, as coisas eram, tanto os níveis de ocupação dos solos também não eram muito altos, mas à medida que começou a haver mais imigração da zona rural para as zonas urbanas, começou a haver, portanto, esta grande preocupação, que são os efeitos colaterais, portanto, da ocupação dos solos. Daí, então, surgiu a necessidade de se desenvolver a engenharia hídrica sanitária para resolver precisamente os problemas urbanos, os problemas ambientais, aquilo que falamos da urbanização. Infelizmente, cá no nosso espaço, algum técnico que recebe um determinado projeto para executar, às vezes temos dificuldades de assumir que temos deficiências de elaborar determinadas áreas do projeto. Estudamos hidráulica, né? Todos nós estudamos hidráulica na escola, então, não, aqui é um projeto de hidráulica, não eu posso fazer. Uma coisa é fazer o traçado, outra coisa é estruturar. Aí é onde está a dificuldade. Aqui é onde está a dificuldade. A engenharia hídrica sanitária que estrutura as peças do saneamento básico. Portanto, são os engenheiros hidráulicos sanitaristas que veem a questão da recolha, tratamento dos resíduos sólidos, que veem a questão da recolha e tratamento dos esgotos, da drenagem, do abastecimento de água. Outros técnicos podem ver, mas a engenharia hídrica sanitária vê no detalhe, vê no crescimento. Aqui o engenheiro ambiental fez menção que as árvores acabariam por dar alguma mais-valia naquilo que é a absorção da água da chuva. É eficaz? Como é que se deve articular? Quer a situação do pavimento das vias e também das árvores? Bom, existe um sistema normativo de ocupação de espaços, onde que 30% de cada espaço não deve ser impermeabilizado. Deve ser uma zona desocupada, ocupada por terra ou por zona verde, precisamente para absorver 30% dos volumes de água que caem no território. Mas, infelizmente, nem sempre se cumpre isso. Nós impermeabilizamos todo o espaço. Isto faz com que todo o volume de água que cai deve ser, então, criado mecanismo de absorção já por meio de um projeto de micro e macro drenagem. Mas deve haver essa regra de ocupação do espaço, deve prevalecer. Devemos ter instituições que obriguem a qualquer zona urbana a deixar 30% precisamente para ser uma zona verde. Uma zona que facilita, então, a drenagem por percolação dos volumes de água. Como é que se projetam sistemas de drenagem? Primeiro é importante sabermos em que zona do mundo nós estamos situados, porque as cargas pluviométricas variam muito da nossa localidade. Nós, por exemplo, em Angola, estamos na zona tropical sul, onde, tecnicamente, a intensidade da chuva média máxima são 1 metro cúbico por segundo num hectare. Agora é preciso ver quantos hectares portanto, é o nosso projeto. Depois, é preciso se estudar a hidrografia, o movimento das águas, para ver se, a montante, recebemos contribuições de outras áreas. E essas áreas, quanto também de volume? Vamos dar um exemplo. Se nós tivermos, por exemplo, na zona do Camorteiro, na ponte do Camorteiro,
pela ponte do Camorteiro, passa no período chuvoso de abril, pode passar qualquer coisa como 188 milhões de metros cúbicos de água pura em 1 hora de chuva. Por quê? Por causa da área abrangente que drena até aquele ponto. Significa dizer que nós tivermos que fazer uma ponte no Camorteiro, temos que ver estes 188 milhões de metros cúbicos em 1 hora, quanto é que fica, quantos mil metros cúbicos é por segundo. Senhor Engenheiro Sebastião, nestes últimos dias e quando é o período de chuva, nós notamos que muitas árvores acabam mesmo por cair e, de alguma forma, também acaba por danificar as valas de drenagem. Como é que se deve prevenir isto? A quem recai a responsabilidade para fiscalizar estes projetos? Dizer que a responsabilidade desse projeto cabe ao governo. E cabe ao governo que deve organizar e regular o Estado. Porque nós vejamos nas zonas urbanas não urbanizadas, a cobertura do solo, porque a bacia hidrográfica começam pelas chapas, o teto das casas. Os metros quadrados que uma casa vai ocupando, vez a outra casa, ele vai fazer que aquela precipitação que deveria cair naquele determinado território não caia aí encaminhado para uma outra zona. E o espaço vital, que é o espaço físico, onde tem a árvore, porque a árvore só não pode depender dela sozinha, tem que ter um espaço físico onde tenha que ter suporte, ou uma bacia para ela, onde ela vai fazer a sua reserva. Então, com o volume dessa toda a cobertura das áreas de construção, principalmente as construções desordenadas, aquela toda a cobertura desordenada, aquela toda a precipitação encaminhando para o rio, porque a água é outra coisa, o rio é outra coisa, os rios são os caminhos, os becos e as estradas, onde é canalizada essa água para o seu escoamento. Deve-se fazer uma reconversão. Reconversão é tirar tudo e fazermos novas construções, novas ruas com diâmetros adequados, diâmetros adequados para o tapete verde, para a arborização, e passeios adequados e ruas na medida do nível da superfície da terra. Essa responsabilidade cabe ao governo central, porque não é um pequeno trabalho, urge a necessidade do governo central velar nos centros urbanos a reconversão, não requalificação. Porque o que é que nós contestamos? Eu vivo no Kazenga, mas lá no Kazenga, os esgotos com as águas pluviométricas, eles se encontram no mesmo sítio e são canalizados para os corpos receptores, que é o rio, os mares, diretamente, sem nenhum tratamento. Não há tratamento de águas residuais, porque tinha que haver uma articulação entre o saneamento básico e o saneamento ambiental. O saneamento ambiental é que é caracterizado pelas precipitações, aquelas descargas naturais, que podem ir diretamente para o rio. Mas também pode-se fazer reaproveitamento, criando bacia de retenções, para ser usado para outros fins. E também os esgotos, que são a água potável, depois de nós lavarmos as mãos ou qualquer fruta, aquilo é que se chama esgoto. Aqueles esgotos não podem ir diretamente nos serviços de engenharia que nós fizemos, aquelas valas de drenagem, todos nós canalizamos aí sem nenhum tratamento e metemos no mar. Isso é mesmo uma responsabilidade que o governo central já deve criar ETAR, que são as estações de tratamento de águas residuais, pois depois disso ser criado, quando essas precipitações podem canalizar nas valas de drenagem pluviométrica, porque o erro que nós detectamos aqui nos centros urbanos ou no país em geral é que os projetos, quando são entregues em algumas empresas, não passam no colegial, que é nas universidades, não fazem um estudo multidisciplinar, porque a visão apenas de um arquiteto, a visão apenas de quem fez geotecnia, a visão apenas do técnico de construção civil, a visão apenas do engenheiro hidráulico, é que ele pode executar. Tem que contactar um gestor do território, um ambientalista, para autoavaliar
os impactos que podem advir. Ele que tem a capacidade de articular o saneamento básico com o saneamento ambiental. Isso para não danificar o ambiente, que é o meio. Porque hoje mesmo, como é o Dia Internacional da Terra, a Terra é um astro. A Terra é um astro, é um astro, e ele é o terceiro, depois do Vênus e o Mercúrio. Mas ele, o que se chama o Sol, contém vida. Contém vida. E ele, aí na sua parte, tem a dafologia, que quando nós contaminamos o solo com os esgotos, e os esgotos são mesmo poluições, porque há vários tipos de esgoto, nem todos, principalmente nos centros urbanos, e em toda a superfície da Terra o esgoto é poluente. Então, é daí que às vezes a água pode estar poluída e não ser venenosa. E a água limpa pode ser poluída, através do fenômeno do esgoto. Então, é necessário que os técnicos, principalmente o Ministério Mas geralmente quando é dado um projeto a uma empresa, é chamado, digamos, os elementos que compõem uma equipa e eventualmente tenha... Bom, desculpa, eu quero só adiantar. Nós às vezes funcionamos mais como programas emergenciais. E nos programas emergenciais às vezes não temos tempo de rever tudo em detalhe. E continuando a deixa dele, portanto, nós temos problema de interpretação do saneamento básico. Nós temos problemas sérios. Já foram aqui enumerados o que é saneamento básico. Antes, a parte da drenagem das águas pluviais também considerava-se esgoto. E então, na base desse pensamento, geralmente os projetos eram em sistemas unitários, quer dizer, as águas fecais das casas e as águas das chuvas iam todos no mesmo tubo. Mas disse eu que a partir do século XIX, não é, começou-se a pensar que é preciso se separar as águas em função do crescimento e da poluição dos rios, etc, etc. Então, a partir desta altura, começou-se a desenvolver um sistema separativo. Quer dizer, água do esgoto proveniente das casas é num tubo, água dos esgotos proveniente da indústria é noutro tubo e água da drenagem das chuvas é noutro tubo que pode ser encaminhado para determinadas bacias dentro do território, que são as bacias de retenção ou de retenção. As bacias de retenção recebem a água diretamente da chuva, são acumuladas e pode-se fazer um projeto para outras entidades virem à busca desta água para limpeza pública, para os bombeiros ou, enfim, para a agricultura ou para o paisagismo, porque não são águas poluídas. As águas dos esgotos, neste processo, portanto, do desenvolvimento das ciências hídricas e ambientais, obrigatoriamente têm que ir para uma estação de tratamento, que é uma ETAR. As águas industriais são mais poluentes que as águas domésticas. Então, estas duas águas não podem se juntar, porque a partir daí podem nascer vírus, bactérias, que depois, ou gases, a saúde pública, que são completamente incontornáveis. De formas que é preciso que estas águas vão para as estações. Depois de irem para as estações, existe um sistema normativo. Infelizmente, nós ainda não temos a lei do saneamento básico, mas fazemos fé que nos próximos tempos teremos que ter a nossa lei do saneamento básico. E então, esta água, se estiver dentro do regulamentado, pode ser enviado para as bacias de retenção, porque já não são águas poluentes. Elas são tratadas dentro de um determinado nível, não é? São, portanto, dentro de um determinado nível, dentro da norma. Então, são depositadas nessas bacias de retenção. Porque
A parte que ficar, que não sofreu tratamento, né? O tratamento pode ser a 70%, a 65%, de acordo com a legislação. Então, o resto que falta, os 20%, 25%, o próprio Sol tem capacidade de regeneração. Mas o importante aqui é o ciclo do saneamento. O que é o ciclo do saneamento? É retirar a água, consumir, mandar para o sistema de esgoto, melhorar a qualidade e repor outra vez a fonte. Então ela cria um ciclo. Nós no nosso país, principalmente nessas novas zonas, estamos a fazer valas. No sistema urbano de drenagem não entra vala. O que é que deve entrar? Deve entrar um conjunto de tubos que chamam-se coletores, que são construídos de acordo com o projeto, não é? Pode ser no meio da estrada, pode ser na berma da estrada, mas dentro desse sistema separativo, porque drenagem é drenagem, esgoto doméstico ou esgoto industrial não deve entrar, portanto, no coletor da drenagem, porque existe mecanismo de cálculos. Sim, Nós vemos da nossa cidade valas ao lado das estradas que no período chuvoso, por não ter nem secção adequada, nem declividade, nós vemos que as águas transbordam e depois ocupam o espaço do asfalto. Estagnadas. Resultado, quando nós estamos a circular, estamos completamente em perigo porque o pavimento é escorregadio e a tendência é virmos na berma. E aí, então, já estamos a ver o que é que está a acontecer. Hoje em dia, na estrada circular Fidel Castro, por exemplo, já temos determinados troços que a estrada está a ceder. Já por causa mesmo da posição das valas. Portanto, essas valas já passam a ser perigo. Já imaginou-se no período chuvoso, estamos a andar, mesmo com toda a calmia, na berma, lógico, o asfalto vai ceder e nós podemos obter aí uma cratera. Portanto, as valas no meio urbano não são elementos para ser construídos. Agora, mas também podem-se construir valas. Em que sítio? Podem-se construir valas, por exemplo, no separador, onde as águas que caem no pavimento da estrada vão para o separador. As imagens, esta aqui é a zona da Camama. Pelo menos esta via, vê-se que há um problema no saneamento básico. Problema sério de drenagem. Aqui é o sistema de drenagem. Mas existe sério. um sistema de drenagem. Não, não tem sistema. Eu não considero isso sistema de drenagem. Aquelas valas que existem, para mim, não é sistema de drenagem. Aquilo são apenas umas valas, não fazem parte do sistema de drenagem. O sistema de drenagem é outra coisa. É funcional. Sistema de drenagem é outra coisa. E depois, o que é que nós vemos nessas estradas? Nós não vemos declividade nessas estradas. A construção de estrada deve obedecer uma determinada declividade. As estradas devem ter sempre um ponto alto que se chama cumieira e uma declividade, portanto, que quando ela voltar a subir, este é um ponto de recepção das águas do território. Portanto, da estrada. Este ponto onde ela faz, portanto, tem esta função, é um ponto de recepção de água que deve ser encaminhado para um corpo receptor. Portanto, esses elementos faltam nos nossos projetos. Nós devemos ser mais rigorosos, devemos ser mais profissionais até na altura da elaboração dos projetos de estrada. Sem nos esquecermos que a estrada é um ponto de convergência da água do território, não a água da estrada. Nós aqui estamos diante de um problema técnico ou de orçamento? Nós temos, tomando a palavra aquilo, que nós temos um problema técnico. Dinheiro não é problema, visto que o Estado é pessoa de bem, é problema técnico. Os projetos não podem trabalhar de forma isolada, não. Nenhum estudo por si só, qualquer estudo científico é isolado.
porque entra a matemática, vai entrar a língua portuguesa, então nunca é isolado. O que é que nós devemos fazer? Todo projeto deve sofrer uma escutação. E o resultado vem da escutação, não é projetar o porquê e dar informação aos outros que vamos... Não. Esse erro que a engenharia, o campo científico em Angola tem falhado tanto na parte social, tanto na parte de engenharia técnica. Falhamos nisso, porque quando está a se fazer um projeto, nós podemos esperar uma época de chuva e analisar a mensagem do escoamento das águas pluviométricas, porque ela vai nos apresentar uma linha declumeada. Nós podemos chegar aqui, depois vamos detectar que essas águas, uma está para esse lado e outra está desse lado, mas depois vão se encontrar lá em frente, ele vai explicar. Então, um gestor do território, ele vai ver essas cotas de nível e vai dizer onde é que são os rios, porque o rio não é a água. São os possíveis, onde mesmo no tempo colonial, e hoje grandes cidades, deixa as cinturas verdes. Aquilo conforme hoje que nós estamos a presenciar no Quilamba, aquele espaço que se chama zona fronteiriça, que é zona de fronteira, que no tempo colonial chamava-se cintura verde, que é para o escoamento das águas, reduzir a cheia na cidade. É aquela que está a se vender hoje, o Quilamba. Se quando toda a parte do Quilamba vendermos aqueles terrenos que estão a ser adjacentes, amanhã vamos ter problemas de cheias sérios, porque aqueles estão para regular, porque o trabalho de engenharia não corresponde, não dá resposta rápida à força da natureza. Então, há necessidade, ao mesmo tempo, de criar cinturas verdes, separação de cidade, um determinado bairro. Tira-se 1 quilômetro, que é a zona fronteiriça de 1 quilômetro ou milímetro, faz-se outro bairro, isso para regular as águas cheias, porque a terra absorve mais precipitações do que as estradas, do que o serviço hidráulico, porque aquele elemento humano não dá resposta à natureza. Então, temos que deixar esse 1 milímetro, que é as áreas de fronteira, que é para regenerações do ecossistema ecológico, e aí advém pode reduzir também a brisa solar, reduz a poluição sonora e muita coisa, e pode servir como campos agrícolas, desde que há um tratamento específico. Então, há necessidade de nós revermos os nossos centros urbanos. É mesmo muito importante que quando há um projeto tanto de estrada, nós notamos as estradas, tem uma cota baixa. Por exemplo, entre quem vai o 11 de novembro, quem vai para o Caguaco, subir a Uesa Paradise, tem uma cota baixa. E a engenharia no uso das terras viárias, ele desce. E quando tu desce e compacta aquilo, vai criar ravina. Quando vem mesmo a cota está baixa ou ligeiramente inclinado, cria-se uma ponte e túneis embaixo para a comunicação. Não sei que não pode ferir mais aí, porque quando você cria a compactação aí, quando vem o escoamento, ele vai arrastar. Por quê? As águas da chuva têm competência ele tem competência. Tem alguma força. Tem força, tem competência e capacidade. Ele mede quanto? Há momento que ele pode arrastar 50 toneladas, 20, uma residência mediante a sua competência ou a capacidade que ele está a trazer, mas a chuva é menor. Então nós devemos analisar. Essa cota está muito baixa. Aqui, a estrada, para reduzir o fluxo d'água, mas as ravinas, há necessidade de uma ponte. Não é preciso ter, porque nós não estamos aqui, só metemos pontes aonde há rio. E não pode ser. Tem aqui... Quer dizer, desculpa só, o que ele está a dizer está muito certo. Portanto, o elemento fundamental para todo tipo de construção é a informação geográfica. Nós, às vezes, esquecemos o topógrafo. Os dados que o topógrafo nos dá é o elemento que vai fazer com que o nosso projeto tenha qualidade. Se nós estamos a falar de sistema de drenagem, é preciso sabermos que o sistema de drenagem tem uma série de elementos. Já falamos da microdrenagem, que é um conjunto de tubos, não são essas valas. Falamos depois da macrodrenagem,
que é construída nas linhas, nas estradas principais, que, de acordo com a contribuição, pode dar em túneis, em tubos de alta dimensão. E ao se construir essa macrodrenagem, um dos elementos fundamentais é a inclinação para poder dar uma determinada velocidade do escoamento. Mas há um elemento chave. As águas das chuvas não podem percorrer longos percursos por causa das contribuições ao longo do percurso. É preciso buscar escapatórias. As escapatórias, é aquilo que ele disse, são as bacias de retenção que podem ser construídas na zona residencial. O conjunto das bacias de retenção, as bacias de retenção podem ter ligação uma com outra. Então, esta ligação das bacias de retenção pode dar em um rio. É por esta razão que técnicos angolanos, em função da situação que vivemos hoje, pensamos criar um rio em Luanda, no qual teria características técnicas adequadas, quer dizer, profundidade, largura, inclinação, retenção, a fim de que se possa construir microdrenagens no território. E este rio é o ponto de convergência. Pois, disseram aqui a importância de termos a atividade do topógrafo. Diz-se que nós mexemos muito na terra. Qual é o impacto que se pode registrar se eventualmente o topógrafo não tiver a mínima noção daquela região e faz aí um escavamento? Geralmente, uma escavação, permita o termo, geralmente o impacto acaba por ser maior, não na mesma zona, mas num outro local. Sim, é isto. No território existe montante e jusante. Uhum. Se a montante, geralmente é o ponto alto. Este é a montante. A jusante é o ponto baixo. Se a gente fizer uma elevação a jusante, então, em vez a água vem, em vez de continuar o seu percurso, ela regressa. Então, há um ponto que começa a ser uma bacia. E aí é o ponto de estrangulamento. Ou vai criar alagamento, vai criar inundação, ou aí começa uma ravina. Portanto, a informação geográfica é importante. E é importante que se respeite. Mas também, e nós, a partir mesmo da nossa lei do ambiente, o montante e jusante, a engenharia até pode criar. Porque nem sempre a gente trabalha com as cotas naturais. Podemos trabalhar com as cotas do projeto. Mas é importante que as infraestruturas hidrotécnicas apareçam para compensar as alterações que fizemos no terreno. Se não aparecer essas infraestruturas, lógico, vai acontecer o que acontece em Angola, principalmente. Nós tínhamos muito território ao longo da cidade de Luanda, por exemplo, que eram zonas agrícolas, que tinham muitas bacias de retenção. Ele já falou, a zona do Quilamba, o Kazenga, uma boa parte, Cacoaco, portanto, eram zonas agrícolas. Nós andamos a ocupar esses terrenos, fechamos as linhas de água, andamos a alterar, alteamos, não é? Tanto na construção das casas como na construção das estradas. As valas de drenagem que foram construídas, que naquela altura, onde haviam valas de drenagem, era a periferia da cidade. Hoje está dentro da cidade. Essas valas já não servem porque estão subdimensionadas, não têm capacidade técnica para escoar os volumes de água que chegam até aquele ponto. Mas seria favorável termos uma execução orçamental para olharmos aqui para o Rio Luanda? Já sabemos que é um projeto magno. Olha, o Rio Luanda é algo que, se não acontece na nossa geração, vai acontecer nas outras gerações. Porque esse estado calamitoso que nós vivemos, nós ainda, essa geração está a suportar, mas eu acredito que os jovens,
à medida que vão melhorando, aumentando o seu grau de compreensão de educação ambiental, é evidente que eles vão buscar solução. E a engenharia hídrica sanitária diz que, para se resolver problemas de inundações, tem que se criar bacias de retenção no corpo hídrico. Se a gente for para territórios, para cidades fora de Angola, nós vamos ver que ao longo da cidade tem muitas bacias. Essas bacias existem precisamente para mitigar os efeitos das inundações no meio urbano. Agora, o Rio Luanda é esta necessidade. O melhor gastarmos e gastarmos bem e infraestruturarmos as nossas cidades ou a nossa cidade do que constantemente irmos gastando dinheiro com paliativos. Sim. Olha, o paliativo é um elemento que podem saudar-te hoje, agora, na altura da inauguração, mas depois da inauguração começam a vir os problemas. E então, a má fama do técnico, a má reputação do técnico vai continuar. Por exemplo, é só preciso ver, construímos estradas, ok, no período seco é uma maravilha andar por ela, mas basta chegar o período chuvoso, já falamos mal do governo por causa das estradas, falamos mal dos técnicos por causa dessas estradas, enfim, quer dizer que o paliativo dá nisso. O elogio é por pouco tempo, mas depois o desprezo é por toda a vida. Sim. Dizer que quando o Rio Luanda é necessário, o problema não está no dinheiro, ainda repito, o problema não está no dinheiro. A necessidade faz a inovação. E nós somos um Estado, uma nação. O que para Angola nós devemos fazer com toda a força, porque há uma necessidade, tem que haver mesmo inovação. É necessário nós fazermos esse rio. E nós também pensar que a terra, o sistema é inteligente. Podemos fazer alterações, mas essas alterações têm um dia que a força da natureza prepara-se, cria suas capacidades para a remoção do seu caminho habitual, como se fosse o elefante. Hoje está uma barreira, amanhã não sei o quê, mas ele vai preparando-se, porque em cada século as precipitações mudam. Ninguém está acima da força da natureza. Então é aquela fase que nós devemos utilizar o conhecimento científico com conhecimento empírico, onde as entidades tradicionais têm que dizer, olha, aqui, quando chovia, a água batia aí, mas durante esses 20 anos, 50 anos, nunca mais a água passou. Então, quem vai fazer um projeto aí tem que meter aquilo em conta, que qualquer dia isso vai abranger aí. Por exemplo, o que está a se ver, o assentamento populacional do Zango, põe em risco o Rio Kwanza. Hoje, a zona do tapete verde, que é a vegetação que está à beira do Kwanza, que o governo tem que fazer já uma intervenção, até porque também já temos aí o Zango 8.000 ou 5.000, que o seu esgoto é canalizado diretamente para o Kwanza. O que é que ele vai fazer? As precipitações vão arrastando todo o solo em direção ao Kwanza, e o Kwanza começa a diminuir a sua profundidade, e o rio começa a ser empurrado. Além da poluição, porque as pessoas estão a devastar aquilo tudo para meter casa. E aquelas águas que deveriam cair no solo diretamente para acumular, para dar alimentação do rio na época seca, automaticamente, na medida que a precipitação cai, o rio já recebe e encaminha para o mar. Isso também vai fazer com que a cota do rio no tempo seco baixem. Por quê? Tanto os centros de retenções, as bacias de retenções, aquelas lagoas naturais, elas servem para regular e abastecer o rio no tempo seco, porque o rio ele guarda, faz o seu estoque. Precipitação ele armazena num sítio, tem aí uma lagoa, outra não sei o que, a pensar que uma parte vai evaporizar, mas outra parte que vai se infiltrar. Quando a cota começa a baixar, então ele vai alimentar o rio, mas quando isso encontra um solo coberto como o Kazenga, aqui o Catambora, os centros urbanos, essas precipitações são canalizadas diretamente para o oceano ou para o rio, e o rio de qualquer forma vai entregar para o oceano. Mas isso vai fazer falta
ao rio, porque chega no tempo seco, ele baixa o seu caudal, ele precisa de abastecimento. Exatamente, a ação humana tem sido mais negativa. É mais negativa, sim. Há necessidade de nós utilizar a utilização da ação humana com um rácio mesmo, em onde temos que ter uma visão ambiental, visão econômica e visão social. Porque desde o século XVII já se descobriu que a natureza por si só, ela também pode se regenerar, mas nós temos que fazer um estudo para evitar alguns impactos, porque a Terra não pertence ao homem, mas o homem pertence à Terra. Nós podemos nos destruir nós mesmos, destruir a Terra, que é um planeta conhecido como planeta água, porque tem, pela sua superfície, é coberta por 70% de água, que são as águas oceânicas, e 30% é a terra, mas mesmo assim a maior parte é terra, porque a água está na cobertura, só está na cobertura. Isso, e muitos dos nossos professores dizem às nossas crianças que há mais água do que terra. Não, o planeta mesmo é terra, mais terra, só que a sua cobertura, que é a atmosférica, é que é coberta por água, que é 70%. Então, há necessidade de todos os projetos, tanto agrícola, das zonas rurais, nos centros urbanos, em Angola como no mundo em geral, que haja articulação e um estudo multidisciplinar, que todo mundo deve intervir, tem que haver as escutações, e o resultado que aí advém é que são implementados para diminuir os impactos. Por quê? A visão de um engenheiro, de um engenheiro de construção civil, aquele solo onde não abrange as suas obras, ou técnico hidráulico, aquele solo onde não abrange as suas obras, ele vê como solo residuais. É aí onde ele vai descartar algumas coisas, não sei o quê. Por quê? Mesmo numa ETA, Centro de Tratamento de Água Residual, Centro de Tratamento de Água Potável, aqueles produtos também que ele utiliza são poluentes para o solo, tem muita poluição, porque a água potável, para alguns seres no ecossistema, também é veneno, é mesmo veneno. E para outros, que somos nós os humanos, é benéfico, mas para outros seres já. Então, há necessidade de toda a atividade agrícola, atividade de exploração mineira, a atividade de assentamento humano e outras atividades tem que se fazer com respeito, um uso racional para darmos a vida à Terra, principalmente o Sol. O Sol, segundo Dukushaev, um cientista russo, ele descobriu que o Sol tem vida, que é onde aparece a dafologia, que é a parte que interage entre a planta e o Sol, que ele dá vida, assim conforme nós todos dependemos do Sol. Se nós poluirmos esse Sol, estamos nos poluindo a nós mesmos, porque é daí aonde vêm os nossos nutrientes. Então, há necessidade de nós respeitarmos o ambiente, que é o espaço, que é mesmo a Terra, e uns chamam o meio ambiente. Há necessidade que nós tratamos ela com respeito. Pô, bem, é com este respeito que vamos cumprir com o nosso tempo. Temos um minuto a cada para considerações finais, dar alguma palavra de apreço à nossa sociedade. Bom, dizer que realmente nós, quando chega esse período, vivemos este momento difícil. E nós, como engenheiros hidráulicos, sanitaristas, também ficamos preocupados, porque também é o nosso nome, né? As pessoas perguntam, mas temos engenheiros ou não temos? Mas por que é que nós vivemos essa situação? Nós vamos para uma Namíbia, nós não vemos isso. Tudo precisamente porque educação ambiental, nessas latitudes, já atingiram outro nível. Nós estamos, do ponto de vista de educação ambiental, com conhecimento muito limitado. E nós precisamos de aumentar tanto o nosso conhecimento em educação ambiental, não a partir das crianças, mas a partir dos adultos. Porque em todos os projetos, quanto maior for a compreensão em educação ambiental, maior será a exigência nos estudos de impacto ambiental. E quanto melhor forem as respostas nos estudos de impacto ambiental, melhor será a qualidade de execução dos projetos que vamos fazendo.
quem elaborou o projeto dessa estrada que está a passar nos vossos ecrãs? Que perguntas fizeram parte do estudo de impacto ambiental? Essas perguntas do que está a acontecer deveriam fazer parte e o técnico projetista deveria responder e mostrar quais seriam os mecanismos de se ultrapassar ou mitigar essa situação. Mas as perguntas não foram feitas. Resultado, o projeto foi elaborado e então nós estamos a viver essa situação. Alguma coisa temos que fazer e nós estamos com vontade, como técnicos nacionais, realmente para corrigir ou ajudar a mitigar aquilo que realmente nos preocupa. E uma das coisas, como hidráulico sanitarista, uma das coisas que me preocupa e que eu gostaria que fosse executado já nos próximos tempos é precisamente o Rio Luanda, para ver se conseguimos ter um elemento de referência em que, quando estivermos que projetar a microdrenagem dentro dos centros urbanos, temos um elemento de referência aonde levar as águas pluviais. É importante também, só para terminar já, que tenhamos nos próximos tempos a lei do saneamento básico para exigir com que os sistemas separativos de evacuação das águas residuais, pluviais e industriais seja realmente cada um no seu coletor e não aquilo que nós vemos tudo misturado e depois gases saem pelas sarjetas fora contaminando o ambiente. Pois bem, também alguma palavra, engenheiro Vital? Sebastião Teixeira, a dizer que minha palavra vai para a lei 09/04, a lei da terra, que peço ao executivo e à sociedade em geral que devemos implementar os instrumentos, porque a nossa lei de terra tem bons instrumentos, boa política, só falta a implementação, porque se nós cumprir com tudo que está escrito na lei 3/04, lei do ordenamento do território, que é a luto, isso se for implementado, todos esses problemas já estão resolvidos, porque tudo já está lá. Agora, quando nós ultrapassamos e fizemos coisas que não estão na nossa Constituição, na lei da terra, na lei do ordenamento do território, no artigo 17 da lei da terra, que é a lei do ambiente, que é a 5/98. Então, não vamos ir a lado nenhum, porque as políticas já existem, os instrumentos estão aí, só falta a implementação. E é isso que nós queremos, que tudo se implementa. Ok. Muito obrigado, Sebastião Teixeira, engenheiro ambiental, pela presença. Igualmente, o nosso engenheiro hidrossanitário, pela presença. Esperamos contar mais vezes. Ok, obrigado. Obrigado.